Boa tarde, meus amigos. Muita alegria que eu aceitei o convite da nossa amiga Fátima para estar junto de vocês, né? Nós vamos falar, o tema que ela me deu foi sobre o capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. É do item 8 ao item 11, que fala sobre a aliança da ciência e da religião, e logo em seguida vem as instruções dos espíritos, o espírito israelita, Fênelon e Erasto, discípulo de Paulo, falando sobre a nova era, os três amigos. E em seguida vem uma nota de Kardec. Então é esse o nosso compromisso de hoje, né, para o estudo. E vamos lá, eu vou me ater a ler os temas, né, porque já está completo, né, no Evangelho. Então vamos fazer uma prece inicial, né, para darmos início ao estudo. Agradecemos a espiritualidade benfazeja da casa querida de Birajara, que sempre nos fortalece nesses momentos. Agradecer ao espírito amigo que me acompanha, meu mentor. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso melhor amigo de sempre, de todas as horas. Agradecer por todas as oportunidades, pela saúde, pelo lar, pelo pão material e espiritual que nunca nos falta, graças a Deus. E acima de tudo agradecer a Deus, nosso Pai de amor e infinita misericórdia. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos começar aqui com a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com o que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo,
leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Mais claro possível, né? Então vamos entrar na nova era, pelas instruções dos espíritos israelita, Fenelon e Erasto. Começa pelo espírito israelita. A nova era. Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes porque passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava os homens da divindade. Os mandamentos de Deus, dado por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar, e esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade, não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual aqui apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca
de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem o progresso que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. O Espírito Israelita, Mulhouse, 1861. Fenelon vai passar a seguinte mensagem sobre a nova era. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo. Passados que são 18 séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vo-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apressa é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício da sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861.
Agora é a mensagem de Erasto, discípulo de Paulo. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco também lhe foi dado ouvir a santa voz a clamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constitui seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, Paris, 1863. Agora tem a nota de Kardec para encerrar o estudo. Dar-se-á venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito que não via como homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-la mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara ou contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pôde, sem negar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Bom, esse foi o tema dado, o estudo sobre a aliança da ciência e da religião e a nova era. Mensagem desses espíritos queridos que tanto nos elucidam, né? Agora eu vou
Eu vou pegar aqui o livro Consolador e vou ler aqui uma mensagem de Emmanuel, pelo espírito de Chico Xavier. Tem uma pergunta, é a primeira pergunta da primeira parte do livro O Consolador, que fala sobre a ciência. A pergunta: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Resposta de Emmanuel: essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Achei interessante ler essa resposta de Emmanuel, porque tem tudo a ver com a aliança da ciência e da religião na visão dele para nós, né? Então é isso, meus irmãos. Agradeço a todos que puderam acompanhar o estudo. Agradeço pelo convite da Fátima. Muita gratidão, muita alegria. Bom revê-los mesmo virtualmente. E vamos agradecer a Deus. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade bendita de estar com o seu Evangelho em nossas mãos, aprendendo um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, não nos desviarmos desse caminho tão florido e iluminado. Que possamos estarmos sempre atentos, sem pressa e sem pausa, como diz a nossa mentora Joana. Que possamos caminhar em sua direção sempre, Senhor. Abençoa o nosso lar, os nossos amores, os nossos queridos amigos desencarnados e os encarnados. E principalmente te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde física, mental e espiritual. E te pedimos que onde quer que haja um irmão nosso em desafio, Senhor, que possa levar até eles o nosso carinho, o nosso amor, que os seus mensageiros possam levar até os irmãos que ainda não te conhecem, Senhor, o seu divino amor para com todos nós. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e infinita misericórdia, por mais esse encontro. Graças a Deus e que assim seja. Muita paz para todos nós, muito amor, muita gratidão, muitos beijos. Fiquem todos em paz.